Olá, alunos do curso de Química no Colégio Elísio Viana. Hoje nós vamos trabalhar os conceitos de microbiologia. A semana é de 31 de agosto a 4 de setembro, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar a respeito do armazenamento de alimentos. Então, na atualidade, o armazenamento de grãos ou armazenamento de alimentos é uma necessidade, né? E ao guardar os alimentos, a gente pode ter segurança que vai utilizá-lo em condições seguras, né? E quando em algum momento o alimento se tornar escasso, né? Então nós já tivemos historicamente problemas de safra, né? Em que uma determinada praga consumiu toda a produção agrícola, né? Então armazenar de forma correta é muito importante. Quando a gente pensa aqui nos conceitos que a gente já trabalhou, a gente pode levantar os problemas associados à presença de fungos, à presença de toxinas, à presença de bactérias, né? Então, armazenar alimentos de uma maneira coerente é essencial, tá? No Brasil, a gente tem órgãos de fiscalização, né? Mais precisamente, a gente tem a Anvisa, que estabelece parâmetros que devem ser seguidos, tá? Para armazenamento de alimentos. Então, quando a gente fala de alimentos, a gente fala de uma gama muito grande de possibilidades. Então, aqui eu vou trabalhar individualmente, tá? Então, vou começar com o armazenamento de grãos, tá? Então, durante o armazenamento de grãos, podem ser feitas fases diferentes. Não sei se vocês lembram lá em processos industriais, quando a gente trabalhou com secadores, né? A gente fazia o balanço de massa para retirada de uma quantidade de água. Tá? A quantidade segura de água no alimento era aproximadamente 5 a 7%. Né? Então, a gente trabalhou lá em balanço de massa a necessidade de limpar, de diminuir a quantidade de umidade desse alimento. Alguns grãos, que nem o trigo, a cevada, o centeio, o milho, eles devem permanecer armazenados a temperaturas acima de 18 graus. Tá? Quando esse grão possui uma quantidade muito grande de umidade, né, ocorre a possibilidade de degradação por ação de bactérias e degradação por ação de fungo, né? E além disso, o grão ele pode perder o poder de germinação. Então, aquelas sementes que são armazenadas de maneira inadequada, elas não poderão ser utilizadas na próxima safra, tá? Então, o ideal é um grão armazenado a uma temperatura de 18 graus, tá? E com uma umidade em torno de 15 a 7%, tá? Então, se a gente fizesse o balanço de massa, a gente teria que fazer com que aquele forno, aquele secador trabalhasse a ponto de secar esse alimento até ele ter essas porcentagens de 15 a 7%, dependendo do tipo de grão, tá? O tempo de armazenamento, por exemplo, ele depende muito da característica, né, do grão. O milho, por exemplo, ele respira, né? Então a gente acaba dizendo que ocorre uma respiração, uma liberação do gás carbônico. Então ele acaba liberando aproximadamente 14,7 gramas de gás carbônico por quilo de milho seco, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção, né, nessa possibilidade, né? Então, CO2 dentro de um silo hermeticamente fechado, eu vou ter problemas de explosão, de, de fissuras, né? Que mais que eu poderia dizer para vocês? Existe a necessidade de um equilíbrio, né? Então, para que ocorra o armazenamento, é necessário um equilíbrio associado à presença de umidade, tá? Então, só para a gente deixar mais claro, a respiração dos grãos é natural, tá? Em repouso, o grão vai absorver oxigênio e vai liberar CO2, tá? Então, isso é natural, é normal. Quando o grão respira em uma temperatura elevada, ele fermenta, tá?
Então, ele deixa de produzir CO2 e ele começa a produzir gases diferentes dos gases oriundos da respiração, tá? Então, isso só vai ocorrer na presença de fungos e bactérias, tá? Então, eu consigo detectar quando é uma respiração do grão e quando é uma fermentação do grão. O grão vai fermentar em função da quantidade de açúcares, né, amido ali que está presente naquele grão, que vai ser decomposto por uma determinada bactéria, por um determinado fungo, e por sua vez vai liberar gases como o metano, tá? Os métodos de determinação da umidade do grão é direto, né? Então eu consigo fazer uma análise, pego uma amostra e faço uma análise ali no laboratório, na estufa, peso a quantidade de grãos, deixo ele a uma determinada temperatura de 40 graus a 1 hora, 2 horas, e eu consigo determinar a quantidade certa de umidade que ele tem, tá? Então a gente tem aqui algumas características específicas, tá? Então, cevada tem aproximadamente 19% de umidade quando é colhido, tá? Ele é seco e para que ele seja armazenado durante 5 anos, ele tem que conter 11% de umidade, tá? Milho tem 32% de umidade durante a colheita. Se eu quero armazenar ele durante 1 ano, ele vai ter que ter no máximo 13% de umidade. Se eu quero conservar ele durante 5 anos, ele tem que ter no máximo 10% de umidade, tá? Então, cada grão vai ter uma característica específica de umidade. A característica específica de umidade está diretamente relacionada ao tempo de armazenamento do grão, tá? Eu preciso que ocorra uma aeração, né? Uma ventilação forçada dentro de um silo, justamente para garantir temperatura, para garantir fluxo de calor, né? Porque eu tenho que deixar ele a 18 graus, tá? Eu tenho algumas características muito específicas, né? Então, por exemplo, o arroz, eu tenho características específicas e um ataque a fungos muito mais acentuado do que eu teria em outros, por exemplo, feijão, né? Então, eu tenho umas características muito específicas, tanto da safra quanto do grão em si, tá? As castanhas também, elas apresentam uma característica muito específica, então eu não vou armazenar castanhas, né, castanha do Pará, nozes, com 15% de umidade, eu tenho que secá-las muito mais, então eu vou secar a 7, 9% para que elas não sofram deteriorização, tá? Que mais que eu tenho? Eu tenho algumas características específicas para sementes, né? Então, quando eu quero que aquele produto ele sirva como que ele seja germinado na próxima safra, eu vou armazenar ele em temperaturas um pouco mais baixas, não vou deixar que ele chegue a uma temperatura acima de 25 graus, ele tem que ficar armazenado no máximo a 12 meses, né? Óbvio, isso não significa que um grão que ficou armazenado por 2 anos lá não seja germinativo, mas ele vai ter uma produtividade menor, tá? A gente tem também, depois dos grãos, os chamados alimentos perecíveis, né? Que seriam frutas, os frios, os laticínios, alguns alimentos industrializados, carnes, peixes, né? Esses alimentos, eles devem ser sempre refrigerados, tá? É muito importante vocês lembrarem lá da temperatura de desenvolvimento das bactérias. Então, as bactérias começam a se desenvolver a 37 graus. De 50 a 60 graus, as bactérias se multiplicam rapidamente, né? Se eu colocar esses alimentos em uma temperatura acima de 100 graus, ocorre uma uma morte generalizada das bactérias, tá? E abaixo, né, numa temperatura muito baixa, ocorre só a imobilização delas, elas não são exterminadas, tá? Então, guardar alimentos, armazenar alimentos no freezer, por exemplo, em baixas temperaturas, tem que ser muito bem pensado, né? Eu não posso simplesmente tirar
e pôr esses alimentos, descongelar ele à temperatura ambiente, descongelar e recongelar muitas vezes, né? Na realidade, nem pode ser feito esse tipo de ação, tá? Para alimentos frios, a gente diz que a tolerância é de 4 a 7 graus, tá? Então, eu tenho que ter, assim, um controle com relação às temperaturas, tá? Tem um tempo de permanência também dentro da geladeira, então a gente fala assim que carnes na forma de bife dura 12 meses, carne picada 3 meses, carnes de porco 8 meses, bacon 1 mês, né? Sopas 3 meses, com carne, né? Sopas de carne 3 meses, tá? Quando a gente fala de perecíveis, a gente fala também de peixes, né? Então a gente tem aqui que acaba sendo a parte que a gente mais entende, né? Que mais percebe que sofre contaminação, tá? Quando ele é armazenado ali in natura, na venda, eu tenho que manter ele gelado, né? Então quando ele estiver a granel, eu tenho que colocar 3 porções de peixe para uma porção de gelo, tá? Desde que esses peixes sejam pequenos, tá? Então eu preciso controlar ali a temperatura. O tempo de vida útil dos peixes chega no máximo a 8 meses, tá? Óbvio, nós temos aqueles peixes salgados, que daí não seriam peixes armazenados em freezers, que não seriam os congelados, né? Que eles têm um tempo maior de durabilidade, tá? Nós temos os ovos também, que tem um determinado sistema específico de controle, né? Então, ele é uma fonte muito rica de proteína e como fonte de proteína, ele está suscetível à salmonela, tá? Essa salmonela é uma bactéria que ela pode causar sérios distúrbios gastrointestinais, tá? Então, ela tem uma ação tóxico-infecciosa, tá? Então, ela gera tanto a toxina quanto a intoxicação quanto a infecção, tá? A Anvisa, ela já emitiu portaria exigindo que os produtores de ovos coloquem os ovos de uma maneira correta, tá? Então, o correto armazenamento do ovo acaba minimizando os riscos com a salmonela, tá? Os ovos, eles têm que ser armazenados em uma temperatura de 13 a 15 graus, tá? Com 70% de umidade. Tem uma coisa muito importante a gente comentar aqui, é que a casca do ovo é muito porosa, né? Então, eu não posso simplesmente pegar aquele ovo e imergir em água com cloro, ou imergir com água com sabão, porque você acaba contaminando aquele ovo, tá? Algumas empresas impregnam com óleo mineral para fechar aqueles poros, para impedir a desidratação do ovo e, consequentemente, aumentar o tempo de vida útil daquele material, tá? Mas é muito importante perceber que a contaminação da casca com o material, ovo, vamos dizer assim, é muito frequente, tá? O armazenamento de ovos, ele acaba sendo bastante comum, né? É muito difícil alguém que não saiba armazenar corretamente o ovo, né? Colocar numa temperatura certa. Algumas recomendações falam que o ovo não deve ficar localizado na porta da geladeira em função dos choques térmicos presentes, né? E assim por diante. Quando a gente fala dos derivados do leite, como queijos, o próprio leite, os cremes, né, creme de leite, a gente pensa aqui em produtos que têm um tempo de vida útil bem baixo, tá? Eles devem também ser guardados a uma temperatura de 18 graus. Um dos queijos mais consumidos no Brasil é o tipo frescal, que é um queijo que não sofre cura, né? Ele acaba sendo praticamente uma coagulação da caseína apenas, né? E esse tipo de queijo, ele tem um tempo de durabilidade bem menor, então ele dura 30 dias aproximadamente, tá?
Mas a gente tem alguns queijos de cura e alguns queijos até mesmo maturados, queijos defumados, que têm um tempo de vida útil muito maior, tá? É, lembrem que a salga do queijo facilita, né, o controle de micro-organismos, tá? Então, o queijo acaba sendo bem tratado, por isso que ele acaba não gerando tantos problemas de intoxicação nem infecção alimentar, tá? Nós temos os iogurtes, que também devem ser armazenados em uma temperatura de 2 a 5 graus, tá? Nós temos também o doce de leite, que é um derivado do leite. Nesse caso, ele já foi cozido e a grande quantidade de açúcar facilita ali a conservação. E o leite in natura, que a gente tem dois tipos praticamente, né? O pasteurizado e o longa-vida. O pasteurizado, ele permanece bom para consumo durante 24 horas e o longa-vida aproximadamente 3 meses, tá? Não existe aditivos no longa-vida, o que existe é um processo de pasteurização muito mais controlado, então eu aumento a temperatura e abaixo para que a flora microbiana realmente morra, né? E eu armazeno em um recipiente hermeticamente fechado, então por isso que a durabilidade é maior, tá? Temos também o chamado leite em pó, né, que tem uma durabilidade de aproximadamente 12 meses, tá? Fora esses alimentos, nós temos as frutas e verduras, que são alimentos muito mais perecíveis, né? De coleta e consumo praticamente imediato. A gente tem bastante falta de logística no Brasil com relação às más condições, né? Eu tenho uma logística muito arcaica, eu não consigo distribuir esses alimentos sem que ocorra perdas, né? Então, algumas empresas, elas acabam investindo em tecnologia para aumentar o tempo de vida útil desses alimentos, aumentar a possibilidade de transporte, né? Para que você perca muito menos, tá? Mas a quantidade de alimentos que é jogado no lixo em função do problema de transporte é muito grande. As possibilidades que a gente tem com relação a esses alimentos é em função de atmosfera modificada, atmosfera normal e atmosfera controlada, que seria controle de temperatura e controle da quantidade de oxigênio e dióxido de carbono no sistema, tá? A gente tem aqui algumas condições, né, de armazenamento, então o abacate dura 30 dias, a goiaba 21, a pera de 15 a 20, o morango 5 dias. Então nós temos aqui uma condição de armazenamento associado justamente a essas características, tá? As hortaliças sofrem as mesmas intervenções associadas às frutas e verduras, né? Mas nós temos algumas possibilidades de conservação associada à presença de plástico. Então, se eu armazenar individualmente, né, em determinados plásticos, né, não são todos os plásticos que podem ser usados como no armazenamento, né? Então, eu posso usar polietileno de alta densidade, de baixa densidade, o polietileno de alta, o polipropileno orientado, poliestireno orientado, policarbonato e o cloreto de vinila, que é o PVC, que é o papel filme que a gente usa muito, né? Aqui os tempos de conservação também são baixos, então uma beterraba dura de 120 a 180 dias, em compensação uma alface dura no máximo 15, né? Um milho doce dura 5 dias, quiabo de 5 a 10, né? Um tomate dura 20 dias. Então eu tenho aqui uma durabilidade bem pequena também, tá? Temos os alimentos enlatados que recebem uma conservação diferenciada, né? Por processo de pasteurização também, tá? Só que fora esse processo de pasteurização, a gente tem controle de pH, de umidade, né? Diminuir a quantidade de agentes oxidantes, e isso faz com que o tempo de vida útil seja maior,
tá? Os alimentos desidratados também são uma boa opção, né, de conservação. Então, a gente tem aqui, quando a gente trabalhou lá em balanço de massas, evaporadores, né? O evaporador tem essa função de desidratar um suco natural, né, e transformar esse suco em um suco pasteurizado, né? Então, é integral, né? Então, eu consigo temperos, extratos de tomate, sucos, leite em pó, batatas desidratadas, ervas, massas instantâneas, tudo isso em função da desidratação. Temos também as características associadas aos processos de liofilização, tá? Esse processo é muito atual, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Ocorre o congelamento do alimento sobre o vácuo e depois ocorre a sublimação da água, tá? Então, eu estou obrigando esse alimento a pular, né, a fase líquida. Então, ele sai do estado sólido para o estado gasoso, tá? Esse processo faz com que os produtos tenham um prazo de validade maior. Não são todos os produtos que podem ser liofilizados, tá? Mas atualmente manga, banana, abacaxi, maçãs, elas são alimentos que sofrem esse tipo de tratamento, tá? Os prazos de validade é muito importante vocês saberem que é estabelecido como um limite de consumo, tá? É um tempo que garantido de armazenamento, vamos dizer assim, tá? Então, não significa que aquele alimento que perdeu o prazo de validade esteja estragado, da mesma maneira que não significa que aquele alimento que está dentro do prazo de validade, se ele sofreu alguma interferência de sol, de temperatura, ele continue nas condições adequadas, tá? Então, quem normatiza isso é o Inmetro, tá? Então, o Inmetro, ele estabelece parâmetros que devem ser seguidos, tá? Então, depois eu vou colocar ali para vocês o site do Inmetro para vocês tirarem alguma dúvida se vocês precisarem, tá? Seguindo aqui com os conceitos, o que a gente tem como alimento, tá? Então, o alimento é tudo aquilo que está em boas condições, né? Então, ele apresenta uma boa consistência, odor, sabor, coloração, sem sinais de pancada, quebras, rachaduras ou trincas, porque esses sinais eles acabam estabelecendo uma porta de entrada para bactérias e fungos, tá? Sem sinais de decomposição, sem estufamento, né? Dentro da data de validade, lote, sem sujeira, tá? Sem sinais de contaminação. Sem sinais de pragas ou vetores, então, por exemplo, um milho caronchado, ele está em condições inapropriadas de consumo, tá? Quando a gente fala de transporte, a gente até mencionou ali que eu tenho perdas bastante significativas com relação ao transporte de alimentos, né? Eu tenho que controlar a temperatura do transporte, eu tenho que ter condições de higiene e conservação do veículo, eu tenho que controlar pragas e vetores no veículo, eu não posso ter outros produtos incompatíveis, então querosene, álcool, óleo, óleo diesel, né? Eu tenho que ter uma manipulação adequada de alimentos, eu tenho que ter uma higiene, saúde e postura adequada dos manipuladores. Ah, mas ele só está transportando o produto, não importa. Ele tem que seguir as condições de higiene, tá? A temperatura de transporte segue padrões, tá? Então, se o produto for congelado, ele tem que estar a menos 12 até menos 18. Se for refrigerado, de 4 a 7, tá? Depende das características do alimento. Para o preparo, tá? Então, a gente comentou ali a respeito das carnes. Para o preparo das carnes, é necessário retirar das câmaras frigoríficas apenas a quantidade suficiente para ser trabalhada. Não vou tirar um lote inteiro e usar 2 peças,
tá? Porque se eu recongelar, eu tive ali uma proliferação significativa de micro-organismos, tá? Que já estavam presentes naquela carne. Vocês viram na última aula que pelo, sangue, tudo acaba contaminando os alimentos, né? Controlar a manipulação dos alimentos durante o preparo, cuidando para que o número de manipuladores seja sempre o estritamente necessário, de preferência sempre os mesmos, tá? As carnes devem ser guardadas em câmeras frigoríficas imediatamente após o recibo e retiradas no momento de preparação. Tá? Os recipientes que recebem as carnes devem ser higienizadas no ato do seu uso. Devem ser lavados em suas embalagens plásticas originais, usando água corrente, escorrendo toda a água antes de levá-los à câmara frigorífica, sempre que a gente trabalhar com aves e com peixes, tá? Os ovos, como a gente já tinha comentado ali, contaminação cruzada de utensílios, tá? Então eu usei uma faca para cortar o frango e aquela mesma faca eu usei para quebrar a casca do ovo, tá? Então eu tenho que ter bastante cuidado com relação a isso. Essa contaminação cruzada é uma das principais fontes de contaminação. Não há necessidade de desinfecção, apenas uma simples lavagem com água para eliminar excessos de resíduo. Lembrem, a casca é porosa, toda vez que eu uso água ou algum produto de higienização ocorre a contaminação do produto lá dentro, né, do ovo em si. O armazenamento, não é permitido o acondicionamento de alimentos em sacolas plásticas, essas sacolinhas de supermercados, tá? Nem em câmeras frias, nem em geladeiras, nem em freezer. É permitido o acondicionamento em embalagens originais, em despensas, estoques, geladeiras, câmeras frias e freezers. É importante lembrar do frango e do peixe, que o ideal é não fazer isso, porque eles liberam uma quantidade muito grande de líquido, né? E isso acaba comprometendo o armazenamento, tá? É permitido o acondicionamento em recipientes plásticos, em geladeiras, câmaras frias ou freezers. É permitido o acondicionamento em caixas e bandejas plásticas, em dispensas, estoques, geladeiras, freezers e câmeras frias. É permitido o acondicionamento em caixas e bandejas. É necessário a diferenciação, né, de cada produto. Eu preciso de pellets, né, de pallets, porque eu não posso encostar aquele alimento no chão. Só que esses pallets, eles não podem ser de madeira, tá? A madeira, ela contém fontes de contaminação ali. Então, não posso usar madeira. Não é permitido o uso de papelão ou madeira em áreas de manipulação de alimentos, tá? Então, eu não posso, dentro lá da minha empresa, usar uma colher de pau. Não, isso é proibido, a Anvisa não permite, tá? Guardar alimentos dentro de caixa de papelão também não pode, tá? Armazenamento a temperatura ambiente. Então, quando for armazenar produtos que não precisam ser refrigerados, o local deve ser conservado e higienizado, tá? Eu tenho que ter espaço suficiente para comportar todos os produtos. Isso não significa que eu possa empilhar, o ideal é que esses produtos sejam armazenados de forma cruzada para que ocorra a oxigenação, a passagem de ar, tá? Divisórias ou barreiras para separação do produto, ausência de ralos e canaletas, e esse ambiente tem que ser de exclusivo uso para armazenamento de alimentos, tá? Não é viável a incidência de sol ou chuva e tem que ter um controle de acesso de pessoas, fechamento adequado de portas e janelas, tá? Aqui é a organização cruzada, né? Eu vou organizar os alimentos de maneira que proporcione ou a refrigeração de todos ou a oxigenação de todos, tá? Então, assim eu vou conseguir que a refrigeração ocorra adequadamente.
Então, de volta, se eu for simplesmente refrigerar a carne in natura, 4 graus durante 24 horas, quando forem pescados, né, produtos como peixes, camarões e derivados. Carne suína, 4 graus durante 72 horas. Frios e laticínios conforme o fornecedor, né, a 8 graus. Hortifruti, 10 graus. Ovos durante 14 dias a 4 graus. Maionese, 6 graus durante 24 horas, e se eu abaixar para 4 graus durante 48 horas. Essa maionese é a maionese à base de ovo, não é a maionese comercial, tá? Se eu conseguir manter uma temperatura de 0 a menos 5, eu posso armazenar o alimento durante 10 dias. De menos 5 a 10, 20 dias. De menos 10 a menos 18, 30 dias. Menor do que 18 graus, eu posso garantir que esse produto tenha qualidade durante 90 dias, tá? Aqui é o sistema FIFO, que a gente também falava antigamente, que é de qualidade, né? O primeiro produto que vai vencer no estoque é o produto a sair, tá? Então tem que ter um controle muito bem planejado daquele produto. Quem entrou primeiro sai primeiro, tá? O primeiro produto a entrar no estoque é o primeiro produto a sair do estoque, tá? Isso aqui é uma questão mais de logística, de qualidade dos produtos mesmo. Opa! Higienização dos alimentos, verduras, frutas e legumes. Eu preciso lavar os vegetais, né, com água corrente, colocar em imersão clorada, né, aproximadamente 200 ppm de cloro por 15 minutos, escorrer e enxaguar, tá? Tem alguns produtos prontos, né, que eu posso utilizar para não precisar comprar água, cloro em específico, tá? Então tem da Ecolab, da Bayer, da Lever, eu tenho um monte de opções. O descongelamento dos alimentos ele não pode ser de uma forma forçada, deve acontecer em temperatura ambiente, tá? Minto, em temperatura de refrigeração, não deve acontecer em temperatura ambiente, então você não pode pegar aquela carne do freezer e colocar em cima da bancada, você tem que colocar dentro da geladeira para que ela retome a temperatura mais devagar, né? Elas devem ser consumidas no máximo em 72 horas, então eu tirei do freezer, eu tenho 72 horas para consumir, se for em carne, se for pescado, 24 horas. No caso do micro-ondas, se eu for utilizar imediatamente, se eu não for utilizar imediatamente, não use o micro-ondas. Os produtos congelados são de preparo e consumo imediato e nunca descongelar em água, tá? Muitas pessoas têm costume de fazer um banho de água e imergir essa carne lá dentro. Isso não é o ideal, tá? Vou deixar para vocês o conteúdo ali para vocês darem uma olhadinha. Por favor, realizem os exercícios de fixação para a gente ter uma ideia de se o conteúdo está sendo assimilado, tá? Muito obrigado, até a próxima.